Hello and welcome to this special web series on the Goa Inquisition. This series introduces you to the most recent research produced by internationally recognized scholars. I am Dale Luis Menezes. Our guests will give you a glimpse of their research as well as the research that has taken place over the last 50 or more years. You will hear directly from the experts about the nature of state and religious violence, as well as the challenges a historian faces in researching a difficult topic such as the history of the Inquisition. Our web series aims to educate the general public about various aspects of this historical phenomena. The web series is supported by the Al-Zulaj Collective in Goa. Additionally, the series is supported by the History of the Inquisitions group, a group of scholars spread across the world. We also have the support of the Center for Religious History Studies at the Catholic University of Portugal and of the Chair of the Sephardic Studies, Alberto Benveniste at the University of Lisbon. We thank them all for their generous moral support. Our guest today is Professor Celia Tavares. She completed her doctorate at the Universidad Federal Fluminense in 2002. She did a postdoctorate at the University of Lisbon in 2009 and 2010. Currently, she teaches history at the Faculdade de Formação de Professores at the Universidade do Estado do Rio de Janeiro. She's also a researcher at the Companhia das Índias, Companhia das Índias, Núcleo da História Ibérica e Colonial. Professor Tavares, welcome. Bem-vindo to our series. Thank you. Thank you. All right, let's begin with the first question, and I want to begin with a historiographical problem that you reflect upon in your work. You analyze the writings of two scholars, namely Antonio Baião and A.K. Priolkar. The latter depended on the former for his ideas about the cruelty of the Goa Inquisition, as you write. You suggest, like many recent scholars, that the institutional power of the Inquisition may have been overstated. Could you elaborate on how these authors overstated the power of the Inquisition? Sim, eu acho que é importante a gente dizer nesse momento, para atender essa pergunta, que esses dois autores são fundamentais e incontornáveis quando se estuda a Inquisição de Goa, né? O Antônio Baião, por conta do enorme esforço de coletar e organizar o material documental sobre Goa. E o Priolkar, pelo esforço crítico que ele faz em relação à Inquisição. É claro que a gente tem que contextualizar também um pouco esses autores, né? A trajetória de vida do Antônio Baião como homem responsável pelos documentos em Portugal, né? E o Priolkar, a gente tem que entender que o livro dele é publicado em 1961, ou seja, um ano crucial para a história de Goa, a entrada de Goa na União Indiana. Então, existe um contexto que reforça essa ideia de denunciar um passado de exploração e violência colonial, e identificando a Inquisição, portanto, como uma instituição que representa toda essa violência, né? E é importante também a gente tomar cuidado, porque quando a gente diz que os autores eles exageram um pouco nas tintas, digamos assim, em relação à instituição Inquisição, a gente não está com isso querendo dizer que a Inquisição é defensável, né? Que a Inquisição não é um revisionismo em relação à Inquisição, nesse sentido, né? Mas é tentar
perceber uma coisa que eu acho muito importante que o historiador tem que fazer, que é, ao invés de se preocupar em dizer que a instituição é violenta ou que ela é cruel, é muito mais interessante, do ponto de vista do historiador, entender por que que ela é violenta, por que que ela é cruel, né? Eu acho que as perguntas elas têm que ser mais despojadas dessa qualificação, que às vezes pode atrapalhar na análise, né? Então, esses dois autores eles só podem ser entendidos se a gente contextualizar todos esses elementos para entender por que que eles escrevem o que escrevem e especialmente o Priocar, por que que ele usa a Inquisição para denunciar a violência colonial e a violência religiosa que a região de Goa sofreu. Would you like to talk a little bit more about why they felt the need to denounce the past, the violent religious violence, the violence of colonialism? Would you like to talk a little bit more about that? Priocar, quando escreve um livro, ele se preocupa muito em denunciar o instrumento repressor que a Inquisição em Goa exerceu, né? Então ele está muito preocupado em mostrar que a Inquisição ela é um elemento de perseguição e é um elemento de intimidação das populações locais, né? Mas eu acredito que com essa ênfase, que é absolutamente compreensível na interpretação dele, mas eu acho que essa ênfase ela perde a capacidade de perceber as peculiaridades dessa relação, né? As sutilezas que essa relação dessa instituição portuguesa estabeleceu na cidade de Goa, nesse domínio português na Índia, né? Então, creio que o livro, como eu já disse no início, é fundamental, é uma leitura obrigatória, mas a gente tem que entender a bandeira, né, política que esse texto também defendia na época que ele foi escrito e publicado. Right, and a related issue to the view shared by Antonio Bayão and A.K. Priolkar, which you talked about at length, is the Black legend, right? Could you let our viewers know what this Black legend is and how travelers to Portuguese Goa are the main source about the information and misinformation about the Goa Inquisition? É importante, tem muito a ver com a primeira pergunta, essa resposta, né? Não que o Antônio Bayão e o Priocar tenham criado a lenda negra sobre a Inquisição de Goa, não é isso. Eles reverberam, com certeza, né? Na verdade, a criação da lenda negra, da Inquisição como um todo, não apenas da Inquisição de Goa, ela tem a ver com um discurso protestante que gostava de denunciar a violência da intolerância religiosa, especialmente ibérica, espanhola e portuguesa, né? Com ênfase, eu acredito mais na Inquisição espanhola mesmo, daí a expressão Spanish Inquisition, né? Ser uma expressão assustadora a ponto do Monty Python ter um quadro sobre essa questão que é muito conhecido por todos nós, né? Que estudamos Inquisição. Então, essa imagem de que a Inquisição é uma instituição absolutamente violenta, de uma eficiência altíssima, né? É muito comum a gente perceber que existem registros exagerados sobre a questão de
da Inquisição como um todo, né? Se não me engano, há pessoas na internet, nesse meio de informações menos acadêmicas, que gostam de falar de milhões de pessoas que foram mortas pela Inquisição, né? Então, existe aí uma margem de informações equivocadas, né? Que, mais uma vez, não é uma questão de rever, de fazer um revisionismo sobre a Inquisição, no sentido de dizer, não, a Inquisição não era branda ou era menos violenta do que se costuma dizer. Mas é, mais uma vez, uma preocupação que eu tenho, que é essa de o que importa mais é a gente perguntar as razões, os porquês das coisas, né? Do que ficar apenas criando tarjas, criando etiquetas definidoras de fenômenos históricos, né? Então, a lenda negra da Inquisição de Goa, ela é perfeitamente compreensível de ter sido criada dentro desse contexto dos séculos XVII, XVIII e XIX, né? Especialmente no mundo anglo-saxão ou no mundo protestante, não apenas a Inquisição de Goa, como eu já disse, mas as Inquisições ibéricas de uma maneira geral. E o caso da Inquisição de Goa, ele é muito específico, primeiro, porque ele, de fato, se você for estudar a Inquisição de Goa, comparando com os outros tribunais portugueses que existiram no Reino de Portugal, você vai ver que, de fato, o número de processos e de questões envolvidas na Inquisição de Goa é muito maior do que os que aconteceram nos tribunais de Lisboa, Évora e Coimbra, né? Numericamente, você corresponde a essa imagem de uma Inquisição muito violenta, né? Apesar do nível de condenações ser muito semelhante ao padrão geral das Inquisições, inclusive medieval, né? Então, essa discrepância dos condenados à morte, né? Ela não é tão grande assim se a gente comparar os números todos dessas inquisições. Agora, isso tem muito a ver com uma série de registros que ocorreram em relação à Inquisição, especialmente o grande sucesso, o sucesso editorial, né, do livro do Charles Delon, A Inquisição de Goa. É um livro que é publicado no século XVII e depois ele é traduzido para vários. Ele é publicado primeiro em francês, mas depois é traduzido para o inglês e para outras línguas. E tem várias edições até o século XIX. Então, com certeza, esse registro foi um registro que fortaleceu muito essa ideia dessa Inquisição completamente violenta e esse é o material que alimenta esse imaginário em relação à Inquisição de Goa, né? Especialmente o livro de Charles Delon. Mas a gente tem outros viajantes que também fazem registros e que indicam justamente esse terror, esse medo que a presença da Inquisição causava na cidade de Goa, especificamente, né? Mas aí é entender justamente tentar manter o equilíbrio aí, né? Entender que, de um lado, você tem um discurso geral de lenda negra em relação às inquisições, né? E perceber o que a Inquisição de Goa contribui para essa visão geral sobre a Inquisição, porque de um ponto de vista de senso comum, as pessoas não conseguem distinguir muito a diferença entre a Inquisição espanhola, a Inquisição portuguesa do Reino de Portugal e a Inquisição de Goa. A palavra Inquisição dá conta dessa lenda negra e, infelizmente, até hoje é associada a um mecanismo muito automático de que, se a pessoa fosse presa pela Inquisição, fatalmente ela seria morta, e fatalmente ela seria morta na fogueira, né?
essa associação automática que se faz perturba a compreensão do funcionamento dessa instituição, na minha opinião. Your research primarily looks at the Jesuits and the Goan Oratorians, to which we shall return a bit later. You elaborate on the various positions that the Jesuit missionaries had about the Inquisition of Goa. Could you let our viewers know the diversity of opinions held by the Jesuit missionaries? Isso é uma questão que eu sempre me preocupei muito ao longo do meu trabalho, né? Porque também existe, além da lenda negra, também existe uma visão, digamos, preconceituosa, eu acho que a palavra vale ser usada, né? De que jesuítas e inquisidores e a Inquisição foram sempre aliados, né? Existe essa imagem, essa ideia de senso comum com essa associação entre a Inquisição e os jesuítas, né? Na minha pesquisa e em trabalhos posteriores, com outros colegas historiadores, inclusive o José Eduardo Franco, a gente tem explorado a riqueza dessa relação, na verdade, né? Justamente tentando mostrar que existem momentos e pessoas que vão apoiar a Inquisição, com certeza, né? E existem outras vozes dissonantes, que discordam, que se confrontam e que criam crises, né, entre essas duas instituições. Um exemplo muito comum é você pegar quando quase todo mundo, quando fala sobre a fixação do Tribunal de Goa em 1560, em geral, as pessoas escrevem assim: olha, quem pediu a Inquisição em Goa foi Francisco Xavier. Francisco Xavier teria chegado em Goa e teria feito mais de um registro, se não me engano, são 2 cartas, nas quais ele escreve solicitando a vinda da Inquisição. Mas o que as pessoas não percebem nessa requisição que o Francisco Xavier faz é que ele está se referindo ainda ao contexto típico da criação da Inquisição, que é a perseguição aos cristãos novos, ou seja, aos judeus que se converteram ao cristianismo e que depois voltavam a praticar elementos da sua religião judaica, né? Então, na verdade, quando o Francisco Xavier está falando da Inquisição em Goa, ele está falando especificamente desse contexto. E as pessoas costumam fazer uma generalização dizendo que não, que ele está querendo perseguir até os cristãos convertidos em Goa, as populações goesas que tinham sido convertidas e que, porventura, voltassem a praticar seus ritos anteriores, né? Essa confusão ela pode criar uma ideia de que os jesuítas sempre apoiaram a Inquisição de Goa e, depois que a gente pesquisa com maior profundidade, a gente vai descobrindo que há limites para esse apoio, né? Se, por um lado, você encontra frequentemente promotores da Inquisição ou qualificadores da Inquisição entre os jesuítas, ou seja, jesuítas participando da instituição Inquisição, né, da hierarquia, digamos assim, de cargos da Inquisição. Por outro lado, a gente nota que não tem nenhum jesuíta que seja inquisidor em Goa, por exemplo, né? Então, existem algumas características aí bastante peculiares que a gente deve prestar atenção, né? Havia uma recomendação por parte da ordem, no geral, da ordem da Companhia de Jesus, que os jesuítas evitassem cargos altos na Inquisição, né? Por outro lado, a gente vê vários momentos em que os inquisidores e os jesuítas vão ter discussões
muito tensas em relação a temáticas, né, relacionadas à Goa. Então, qualquer olhar muito generalizante sobre esse tema vai implicar necessariamente em erro, né? Porque a gente vai exagerar a proximidade ou o distanciamento. Então, o ideal é fazer uma análise mais detalhada para perceber em que medida e em que momentos essa aproximação ou esse distanciamento vão ocorrer e que tipo de crises são essas que contextualizam os momentos mais tensos que esses agentes experimentam lá na cidade de Goa, né? Então, é uma questão mesmo de perceber que existe, é necessário, é muito interessante ter cuidado com essa aproximação, nesse olhar sobre a dinâmica entre essas duas instituições, entre os jesuítas e os inquisidores. Let's move to the next question, and I wanted to talk to you about the oratorians, which is also something that you speak about, and you look at like the documentation that the oratorians produced in the 17th century. This was an order that was created by Brahmins of Goa. Father Jose Vaz, who was recently canonized in Colombo in 2015, was from this order. What can you tell us about this order, and what was this order's connection with the Inquisition? Os oratorianos de Goa são uma ordem muito interessante de serem estudadas, justamente porque ela representa os oratorianos representam um caminho muito interessante no processo de cristianização na região de Goa, né? Como havia interdições muito duras para o aproveitamento de um grande número de pessoas formadas dentro da igreja em Goa, né? Nas ordens religiosas, ou seja, explicando melhor, os jesuítas, por exemplo, eles tinham colégios, os franciscanos também e outras ordens também, tinham colégios que formavam padres seculares de origem goesa, cristianizados, portanto, né? E que depois trabalhavam nas diversas paróquias da região. Mas esses padres goeses, eles não poderiam entrar nas ordens religiosas. Existiam vários interditos que impediam isso. Então, o José Vaz faz uma coisa muito interessante. Ele faz um movimento procurando os oratorianos na Europa e ele, a partir dessa troca, né, de contatos com os oratorianos europeus, ele funda a ordem. Aí há uma discussão se é de fato uma ordem ou não é, porque é uma característica canônica, mas eu não vou entrar aqui no mérito porque é aprofundar muito essa questão, mas vamos chamar de ordem, mesmo sabendo que a gente está falando um pouco errado, né? E a característica dessa ordem vai ser justamente absorver esses padres goeses, especialmente os brahmanes, né? Que vão, portanto, agir no processo de missionação também. Não é à toa que o José Vaz procura um local para exercitar a ação missionária, que vai ser o Ceilão, o Sri Lanka atual, né? E é lá no Ceilão que a ordem oratoriana vai construir os seus mártires, inclusive o próprio José Vaz, e toda a sua trajetória de ação missionária, né? Eu, quando fiz a minha pesquisa sobre os oratorianos, eu não passei muito além da época da sua própria fundação, né? Dessa discussão básica. O que me interessava no meu estudo era justamente perceber isso. Duas coisas, essencialmente. Como que os jesuítas, ao criarem um número significativo de padres seculares
em Goa não conseguiam absorver esses quadros dentro da sua própria instituição, dentro da própria ordem jesuítica, né? Como é que isso era uma contradição complicadora da realidade, por um lado, e, ao mesmo tempo, eu me preocupei em ver como é que os jesuítas, ou se os jesuítas, tinham, de fato, apoiado essa ideia, se tinha sido uma dissensão, ou seja, uma crítica do José Vaz a essa restrição que a Companhia de Jesus fazia, ou se tinha sido uma válvula de escape, uma válvula de saída para essa tensão que era meio impossível de resolver, né? Então, de fato, a gente vai ver que na fundação da ordem, vários jesuítas vão apoiar, né? Inclusive com documentos declaradamente de apoio da iniciativa dos oratorianos. Então, me concentrei muito nessa discussão, muito a partir dessa perspectiva dos jesuítas, né? Então, eu não tenho condições de arriscar dizer qual é o nível de participação entre os oratorianos e a Inquisição de Goa, né? Porque aí eu teria que analisar um período posterior, do século XVIII, que eu não tenho domínio para dar essa resposta com segurança. Então, na verdade, a minha questão era muito mais uma relação dos jesuítas com os oratorianos. Já essa sua pergunta, que tem a ver dos oratorianos com a Inquisição, eu não dei muito conta disso na minha pesquisa, mas é um tema muito curioso e interessante. Então, como a gente está falando para um público aberto e geral, eu acho bem estimulante sugerir que isso seja um tema de estudo, né? Porque pode ser uma pesquisa bastante original e interessante, pensar essa relação dos oratorianos e da Inquisição e talvez comparar com a relação que os jesuítas tinham com a própria Inquisição, fazer uma triangulação aí pode ser uma boa semente de ideia de pesquisa. Let's move our focus to the Cristãos da Terra, the Christians of the land. After the New Christians, as we know, the Inquisition trained its scrutiny on the Christians of the land. What can you tell us about the trials against these local or native Christians? I was particularly struck by your discussion on the caste identities of the under trials, and this is something that we don't necessarily speak about when we speak about the Inquisition, because the discussion is a lot focused on religious persecution, but not necessarily the finer points of how this persecution took place. So could you elaborate also on the caste identities of the under trials? Com certeza. Primeira coisa que é importante entender é que o termo cristãos novos, em geral, ele está associado aos judeus convertidos ao cristianismo, né? Então, quando a gente vai falar sobre as populações goesas que se convertem ao cristianismo, a gente sempre fica, como a gente fala aqui no Brasil, não sei se em Portugal esse termo é conhecido, a gente fica em palpos de aranha, a gente fica numa situação mais delicada, né? A gente pode usar o termo que os documentos registraram, né? São os novamente convertidos, por exemplo. Eu não sei como é que isso ficaria em inglês, uma tradução ao pé da letra em inglês para essa expressão, os novamente convertidos, né? Ou então, uma outra expressão que você encontra muito nos documentos é cristãos da terra, ou seja, isso também facilita a distinguir a ideia de cristãos novos, né? Para não usar esse conceito que já está muito associado aos judeus cristianizados, às populações goesas cristianizadas. Então, faz aí uma distinção
Há pouco tempo eu escrevi um texto que foi traduzido para o inglês e na negociação da tradução, né, o tradutor sugeriu que a gente usasse hindus, né, cristianizados. Mas isso, apesar de eu ter concordado e ter usado, né, isso colheu muitas críticas, né? Muita gente achou que era uma apropriação indevida da palavra hindu, né? De qualquer forma, se a gente for prudentemente para o caminho das fontes, a gente pode usar essas duas expressões sem grande trauma, né? Os novamente convertidos ou os cristãos da terra. Aí aqui a gente vê um fenômeno muito interessante, que é o fenômeno da formação dessas castas cristãs. Ou seja, muitos dos cristianizados em Goa, eles vão manter sua identidade de casta, mesmo tendo se convertido à cristianização, mesmo tendo se convertido ao cristianismo, desculpa. Isso é muito curioso, isso é muito interessante na realidade goesa, essa transposição da lógica social com a estrutura religiosa portuguesa, né? E a gente percebe que a Inquisição ela percebe, ela entende a sutileza desse processo, né? E ela percebe mais, ela percebe que uma grande quantidade de pessoas que ela acaba perseguindo, né, são pessoas muito destituídas, são castas muito baixas. E, apesar de haver uma perseguição numérica muito grande, e é mesmo impressionante, por outro lado, em geral, as penas não são tão violentas em relação a esses grupos dessas castas mais baixas da sociedade, né? Então, a gente percebe que a Inquisição ela compreende essa distinção, ela interpreta essa transposição social que é feita em Goa, né? E, portanto, ela calibra os alvos, né? Os brahmanes, por exemplo, serão alvos muito mais... A reação da Inquisição em relação aos brahmanes será sempre mais dura do que foi com outras castas consideradas inferiores, né? Então, esse tipo de dinâmica é muito interessante de perceber no processo dessa conversão que se realiza em Goa, né? E tem a ver também com a participação dos jesuítas, porque os jesuítas eles tiveram um papel importante no processo de conversão, especialmente numa lógica de uma conversão em massa, né? Sem se preocupar em um aprofundamento, digamos assim, teológico dessa conversão, né? Então, o que acontecia muito frequentemente é que os convertidos, os recentemente cristãos, os cristãos da terra, eles tinham pouca ou fraca reflexão sobre a prática do cristianismo propriamente dito, né? E isso fazia com que eles acabassem misturando elementos da tradição local com o cristianismo. E, aos olhos da Inquisição, isso era completamente inaceitável, né? Então, aí a gente tem justamente essa contraposição de uma visão ortodoxa da religião, que é típica da Inquisição, com uma flexibilidade que é típica da ação jesuítica na região. Então, essa combinação dessas duas formas de ver o cristianismo por instituições cristãs, que são a Inquisição e a Companhia de Jesus, resulta nesse cristianismo muito maleável,
que existia na região e que era alvo, portanto, da perseguição inquisitorial. Eu costumo dizer que, na verdade, a conversão jesuítica ela alimenta a perseguição inquisitorial, né? No final das contas, né? E a Inquisição ela tenta apertar esses cristãos, mas ela não consegue também dar conta de tudo. Então, esses cristãos eles vão escorrer pelos dedos dessa pressão inquisitorial, né? Então, é uma imagem muito importante da gente destacar para entender esses conflitos que ocorrem na região de Goa. That's interesting what you say, something like a fluid Christianity, a malleable Christianity, precisely because of the Jesuit methods of accommodating, right? But I'm curious here when you say that a lot of the people the Cristãos da Terra who were sentenced, what kind of punishments did they get? Like what kind were the auto da fés? Were they always bonfires, or were there other kinds of punishments that they received? Can you get some information from the archives? Sim, sim. As penas que os cristãos da Terra podiam receber, é claro que a pena capital, a pena máxima, que é o relaxamento ao braço secular com o resultado da fogueira, né? Mas esses cristãos da Terra de castas mais baixas, em geral, eles recebiam penas mais brandas, ou seja, chicoteamentos, obrigatoriedade de assistir missas aos domingos, e uma série de outros castigos corporais, que são penas bem mais brandas do que o relaxamento ao braço secular. Uma pena que era muito dura e que também era muito usada pelo Tribunal de Goa era a pena das galés. Essa eu não considero absolutamente uma pena branda, né? Porque o trabalho nas galés ele era um trabalho extenuante, violento, e, em geral, as penas eram longas. Eram 4, 5 anos de trabalhos forçados nas galés, e isso resultava, em geral, em morte, né? Era muito comum as pessoas não aguentarem esse castigo, né? Mas para esses casos de grupos mais ligados a castas mais baixas, era muito mais comuns essas penas mais dolorosas, é verdade, né? Não quero dizer que não fossem, né? Mas que, em comparação com outras penas mais violentas, é claro que eram mais brandas e mais suportáveis, né? Mas todas elas tinham uma característica comum, que era da humilhação pública, geral, através dos autos de fé. Fossem eles em locais abertos ou fechados. Em Goa era muito comum auto de fé em lugares fechados, devido à época das monções, das chuvas, então era frequente esse tipo de auto de fé. Related to this issue of persons of lower caste or Cristãos da Terra in general being sentenced is something called gentilismo. That is to say, the non-Catholic, non-Islamic practices that came under the scanner of the Inquisition. In the context of the Inquisition, trying both Christians and non-Christians in Goa. So what is gentilismo? Vamos comparar a ideia de gentilismo à ideia de judaísmo, que eu acho que já dá uma boa ideia, né? O que é o judaísmo, do ponto de vista inquisitorial? O que são práticas judaizantes, do ponto de vista inquisitorial? São cristãos, são judeus que se converteram ao cristianismo, portanto, são cristãos a partir da conversão, e que voltam a praticar ritos judaicos, né? Isso é a denominação clássica das práticas judaizantes
na ótica inquisitorial. Então, o gentilismo, comparando com essa lógica, né, o gentilismo é justamente isso. São as populações locais, especialmente os tais cristãos da terra, que a gente está usando o termo da época, né, que se converteram da religião hindu, que a gente chama assim, o hinduísmo, como nós chamamos, né, para o cristianismo, se transformando, portanto, em cristãos, mas que voltam a fazer práticas dos seus rituais antigos, né? Então, isso, portanto, na ótica dos inquisidores, esses cristãos da terra que voltam a praticar os ritos gentílicos, ou seja, o rito dos gentios. O que é o gentio? O gentio é aquele que não conhece a palavra de Deus, né? Portanto, não conhece o livro, né? Como é o caso do judeu e do mouro, do muçulmano. Esses dois, eles têm o conhecimento da existência do caminho certo. O gentio não. O gentio, ele tem uma espécie de falta desse conhecimento. Portanto, o olhar em relação ao gentio é sempre mais indulgente. Mas, quando essas comunidades gentias, na ótica inquisitorial, se transformam em cristãos e voltam às práticas antigas, aí sim eles são condenados. Acontece que a Inquisição de Goa ela tem uma peculiaridade que é muito diferente em relação aos outros tribunais inquisitoriais, tanto de Portugal quanto de Espanha, né? Porque, em tese, a Inquisição só deveria julgar quem fosse cristão, ou seja, quem fosse católico. Quem não fosse convertido, não seria alvo da Inquisição, em tese, né? No entanto, em Goa, foi muito frequente, foi muito comum a perseguição a populações locais que não tinham se convertido. Isso é bastante, num primeiro olhar, é bastante desconcertante para o historiador, né? Porque seria o inesperado. A gente vê uma série de listas da Inquisição goesa, cujo título é Lista de Infiéis, ou seja, se são infiéis, eles não deviam estar colocados ali como alvo do tribunal, né? No entanto, estão e recebem penas brandas, né? Mas ainda assim, penas, e são muitos, né? E é interessante pensar essa peculiaridade, porque o grande argumento para se fazer esse castigo é o argumento de que esses homens e mulheres eles estão atrapalhando o processo de conversão. Porque, geralmente, qual era a acusação? Um cristão da terra que era convidado para ir num casamento fora dos limites da cidade de Goa e que participava das festas de casamento durante semanas, né? Fazendo os mesmos ritos típicos gentílicos, segundo os portugueses, né? Então, esse tipo de crime, né, esse tipo de retorno às práticas era condenado pela Inquisição. Tanto aqueles que eram cristãos, quanto aqueles que não eram, podiam ser condenados porque estariam atrapalhando o processo de conversão, né? Então, essa dinâmica que o gentilismo cria em Goa é muito interessante de ser investigada e de ser analisada. So next, I want to talk about the organizational structure of the Inquisition, which is something that you also research at length. Very often we don't think of
that such an institution was beset with organizational and administrative problems, right? We tend to have the idea that it's always powering through no matter what. The case that you talk about shows some evidence of tensions within the administrative and organizational structure. You even talk about an an inspection ordered by the Inquisitor General from Lisbon. So I have like two questions regarding this issue. So this is a huge topic. So first, I would like to know why an inspection was needed, right? And secondly, what was this dispute and what does that tell us about the functioning of the Goa Inquisition in general? O uso da visitação é comum no mundo religioso, né? É muito comum visitações de arcebispos e de bispos às suas freguesias e paróquias, né? Então, a utilização desse recurso de visitação é corriqueiro, né? Ele serve como um elemento de vigilância, sim, com certeza, de fiscalização, de uma maneira geral, que a Igreja Católica utiliza, e utilizava naquela época também. No caso específico, a Inquisição também tinha essa prerrogativa, ela também fazia as suas visitações, num estilo muito parecido com essa lógica geral das lógicas de visitações dos bispos e dos arcebispos, né? Portanto, a gente tem registros de várias visitações. Quem estuda a Inquisição no Brasil, por exemplo, em geral, trabalha com pelo menos duas visitações que ocorreram no finalzinho do século XVI e no século XVII, aqui no Brasil. São um manancial de fontes riquíssimas, né? Tem uma terceira visitação no século XVIII, e existem outras visitações que estão sendo descobertas agora, documentos que estão sendo... Tem novidades por aí para aparecer sobre essa questão das visitações inquisitoriais, né? Essa visitação especificamente que a gente tratou no nosso estudo, no caso de Goa, é uma visitação muito interessante porque ela reflete justamente uma série de tensões que a gente já estava reportando na nossa pesquisa desde o início, que a gente está conversando aqui na nossa entrevista desde o início, né? As relações entre a Inquisição e a Companhia de Jesus não eram pacíficas, elas tinham elementos importantes de tensão, né? E essa visitação, especificamente, ela vai ser uma bela demonstração dessa questão, né? Quem é o alvo dessa visitação? O alvo dessa visitação é o inquisidor, o então inquisidor. Essa visitação ocorre no início do século XVII, né? E o grande alvo dessa visitação é um inquisidor, o João Delgado Figueira. O João Delgado Figueira é uma figura interessantíssima, porque ele tinha sido promotor da Inquisição em Goa, e, quando promotor da Inquisição em Goa, ele foi um enorme responsável pela organização do tribunal, inclusive a organização documental do tribunal. Ele é o autor responsável por uma lista que, aliás, quem quiser estudar essa lista, tem um banco de dados sobre ela, feita pelo professor da Universidade de São Paulo, chamado Bruno Feitler. Basta fazer uma pesquisa no Google que encontra sobre esse repertório da Inquisição de Goa, organizado por esse homem, pelo João Delgado Figueira, né? Então, é curioso porque você, vendo a trajetória de vida do João Delgado Figueira, você percebe que ele era um agente inquisitorial muito atento, né? Muito preocupado com a organização do tribunal e fez um esforço enorme de organizá-lo de verdade, né?
E quando ele se transforma em inquisidor, e nessa visitação especificamente, ele é acusado de ser justamente o oposto dessa imagem que a gente cria a partir da análise da sua trajetória na época que ele era promotor, né? Porque as acusações são de que ele era negligente, que ele não tomava conta do regimento, sequer lia, não era cuidadoso com os prisioneiros e com as condições dos cárceres. Tem uma série de acusações nessa visitação, mostrando que ele era incompetente, digamos assim, né? E uma das figuras mais importantes da visitação é o notário, é o sujeito que fazia as anotações sobre as investigações, as perguntas, as pessoas que eram convocadas para responder as perguntas que eram feitas, eram jesuítas, né? O Antônio de Andrade. Então, é curioso ver nessa visitação que há essa evidente demonstração de tensão entre essas partes, a Inquisição e os jesuítas, né? Então, eu acho que com isso eu consigo mostrar para você que nessas duas perguntas que você fez, que, primeiro, a visitação, nesse caso, é interessante não porque ela é uma visitação, isso não é surpreendente. Uma visitação pode ser feita sem nenhum tipo de causar nenhum tipo de espanto, né? Mas essa visitação especificamente, ela é muito interessante porque ela é uma visitação para investigar a própria Inquisição, né? E, na verdade, ela tem um alvo. O alvo é, de fato, o João Delgado Figueira, né? E tem a ver com esses conflitos entre a Companhia de Jesus e a Inquisição na figura do João Delgado Figueira, né? Então, tentar equilibrar o olhar para essa experiência nesse sentido. É perfeitamente comum você ter uma visitação, mas, por outro lado, essa visitação mereceu a nossa atenção porque ela tem essa peculiaridade de demonstrar de maneira bastante rica o conflito entre Inquisição e Companhia de Jesus. Thank you for that. I have one final question, which I've asked all our guests, and we would like to know what you're researching on currently, and what we can hope to learn from you in the coming few years. Atualmente, eu tenho me preocupado com duas grandes iniciativas mais coletivas aqui no Brasil. Eu faço parte de um grupo recente, que desde o ano passado tem feito algumas atividades, que se chama Visões da Ásia, né? Que é um grupo de historiadores brasileiros com essa perspectiva de olhar os fenômenos ocorridos na Ásia, especificamente na época moderna, né? Mas a gente está tentando abrir para outras épocas também, para absorver um número cada vez maior de pesquisadores aqui no Brasil que trabalham com temas relacionados à Ásia. Nós consideramos que a gente pode, como historiadores brasileiros, a gente pode contribuir em várias discussões, né? Não só sobre a Índia, mas também sobre a China, sobre o Japão. A gente tem uma grande quantidade de jovens historiadores mergulhando nessas pesquisas e eu tenho dado muita atenção a essa rede, né? A gente tem feito entrevistas mensais com vários pesquisadores de várias nacionalidades, tentando fazer essa interlocução entre um grupo de historiadores brasileiros que olham para a Ásia, né? E essa ideia do visões da Ásia tem isso a ver com essa coisa orientalista de ver o mundo, né, Oriente, e nós... Tem um texto muito interessante de um autor sul-americano
que agora eu não vou me lembrar o nome dele injustamente, que ele tem um título muito bom, ele chama o América de extremo ocidente, né? Então, que nós da América podemos olhar mais de maneira mais próxima para o extremo oriente também, né? Eu gosto dessa ideia, né, de extremo oriente e extremo ocidente. Então, a partir disso, a gente criou esse grupo Visões da Ásia, olhando o Oriente. Então, a gente está juntando um monte de gente e estou gastando muita energia com isso. Um outro projeto que também, relacionado a Visões da Ásia e relacionado à América Latina, eu tenho me envolvido, é na reestruturação da Associação Latino-Americana de Estudos Afro da Ásia e da África, né? Era uma instituição que já existia no Brasil desde a década de 70. Ela se relacionava com a ALADA Internacional. A ALADA é o nome para a Associação Latino-Americana de Estudos da Ásia e da África, né? E o pessoal da ALADA Internacional procurou a gente e perguntou: que tal vocês reerguerem a ALADA Brasil, né? Então, a gente está começando a fazer esse projeto de reestruturação da ALADA Brasil e fazer uma campanha de filiação, que a gente vai começar agora em setembro de 2021, para ver se a gente reúne essa tal quantidade de gente que trabalha com temas relacionados à Ásia, não só em história, mas também em antropologia, em economia, em relações internacionais, em outras áreas, para a gente formar mesmo esse caldo, né, de pesquisadores latino-americanos, e a Alada Brasil especificamente dos brasileiros, para a gente promover encontros e conversas como essa, porque eu acho que isso é extremamente rico e profundo. Do ponto de vista de uma pesquisa mais pessoal, mais centrada nos meus interesses, né, eu tenho já há algum tempo um projeto associado aos bolsistas de iniciação científica, que é o de fazer um banco de dados sobre um material, sobre um acervo muito, muito importante que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, sobre a Inquisição de Goa, né? São 9 volumes de documentos, cerca de 1.500 documentos, né? Alguns em péssimo estado, outros já recuperados, e a gente tem utilizado esse material para formar um banco de dados que eu espero colocar em rede o mais rápido possível, para também ajudar outros pesquisadores que queiram trabalhar com esse tema, que eu acho extremamente rico, e existem várias fórmulas de possibilidade de abordagem, né? Então, a Inquisição de Goa continua sendo um tema que me apaixona e me interessa. E esse acervo da Inquisição de Goa da Biblioteca Nacional é muito importante e merece um tratamento. Já há um catálogo que foi feito pela Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro sobre esse acervo, que está online, é possível consultar o catálogo, e o próprio acervo também está online, né? Boa parte daquilo que é possível de ser digitalizado foi. Então, quem quiser trabalhar com esses temas e trabalhar com essa documentação, é muito fácil de chegar a esses documentos. Então, são essas as minhas futuras tarefas que eu pretendo desenvolver. Right, and I wish you all the very best, and I look forward to its publication, to the results. So to the end, I must thank you for your insights. You spoke about historiographical issues, particularly relating to the work of Antonio Bayão and A.K. Priolkar, also related to historiographical issues related to the Black legend,
You spoke about the missionaries and the Inquisition, especially the Jesuits. Then we spoke a little bit about the persons of lower caste tried by the Inquisition, the issue of gentilismo, the organizational structure, and the problems that the Inquisition faced within its organizational structure. So for all this and many things more, I thank you. I thank you very much. And I also thank you especially for being very patient with me, and cooperating with us, and giving your time, your insights. So thank you. Eu que agradeço, imagina, é sempre o maior prazer do pesquisador falar sobre o que estuda, né? Então, essa oportunidade que você me deu, Daily, é indescritivelmente boa. E muito obrigada pela oportunidade, de coração. And to our viewers, thank you for watching.